Boa noite, pessoal. Estou entrando agora pela Escolha Certa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o riso, vai tentar explicar um pouco sobre o humor e as estratégias de argumentação. Vamos chegando, que daqui a pouco a Bruna deve estar aí. É só um teste. Ou se ela entrar, o teste vai ser agora, já. Deixa eu avisar ela aqui que eu estou online. Vamos ver se a internet colabora. Ok. Vamos ver aqui. Aí. Já já a gente começa. Na verdade eu ia fazer do dela, né? Mas ela a gente resolveu fazer aqui. Olha lá, enviou solicitação para participar do seu vídeo. Vê, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olá, Olá! Boa noite! boa noite, deu certo, né? Por enquanto deu. Eu tenho um problema com transmissão ao vivo, porque o meu sempre trava aqui. Ele fala assim, aguardando conexão, e vai rodando, rodando. Aí, ainda bem que voltou. Mas podia ser pelo seu também. Caso aconteça alguma coisa, a gente inverte os lados. É, Tudo bem? tudo bem você? Bem nervoso. Você acha que é só você que fica nervoso? Nervosa? A cola aqui, ó. Ah, então você tá bem parado, não precisa ficar nervoso, não. A cola, a cola, a cola. Boa noite, gente. Boa noite a quem vem chegando. 90% dos que vão chegando são amigos da Bruna, porque a Escolha Certa ainda tem poucos seguidores. Eu sei disso. Por isso que a gente chama gente famosa pra fazer junto. Pra ter Ah, público, pra ter quórum. Senão, fica menos que a torcida do Botafogo lá, ó. Quatro, estamos chegando lá. é que Ah, hoje minha mãe não vai participar, porque ela tá não, porque doente. ela tá de vigilante do Benício hoje. É, A Gi falou pra mim isso. Nossa, mas você vai fazer às 7? Cedo. Falei, é por causa do Benício. O nosso horário é baseado no Benício. Oi, prof! Esse oi, prof, foi pra você. é, Bom, eu tô comandando mais ou menos, mas é você que é a âncora do espetáculo hoje. sim, podemos Como, começar? como não ficar curiosa com a professora em live, gente? Calma, gente, a Bruna também é tecnológica, não é assim. Acho que podemos começar então, né? Tô à vontade, tô à sua disposição. O pessoal vai chegando. Gente, então, obrigado pela presença, pela audiência, não sei como é que fala, presença, audiência. Tá tudo certo. É, então, hoje a gente conta, né, com a presença do professor Rafael Mendonça, que é um estudioso sobre o humor. E eu achei uma coincidência incrível que o tema da live foi escolhido pelo público e é o tema, um dos temas que ele mais domina, né? O trabalho acadêmico do professor Rafael, da faculdade, né, foi sobre humor. E quem o conhece bem sabe que no dia a dia ele também lida muito bem com humor. Não, sou um cara sério. Não acreditem. Então eu gostaria que o Rafa eh, explicasse, começasse explicando para nós a sua história, a sua familiaridade com o humor. Legal. Só dar um oi antes, porque apareceu dois aqui que me conhecem. Davi, fique por aí. Rô, fique por aí. Então, para falar sobre um pouquinho de humor, para falar um pouquinho sobre humor, na verdade, e você me perguntou sobre a história, eu acho que o humor na minha história foi uma forma de defesa, né? A gente tem várias formas de humor e uma delas é a defesa. Na minha forma é a defesa, porque para os que não me conhecem, eu sou deficiente físico. E aí eu encontrei no riso, na forma de fazer rir,
uma maneira de ficar mais à vontade. Se eu posso tirar onda, se eu posso tirar sarro com a minha própria cara, com o meu próprio jeito, eu me sinto à vontade para que os outros façam o mesmo e eu possa fazer isso com os outros. Então, não que eu use isso para poder tirar sarro de Deus e o mundo o dia inteiro. Não. Mas é uma forma de. Existem várias formas de lidar com uma deficiência. Uma delas é fazendo graça. Foi a maneira como eu escolhi. Né? Você pode ser depressivo, você pode ser nervoso, você pode ser estourado, você pode não querer falar com ninguém. Eu resolvi que com o humor era mais legal, era mais divertido. Isso Então a aí. minha história com o humor começa aí. Agora, daí a me tornar com a bondade da sua palavra, um estudioso sobre o riso, foi um longo caminho, porque eu só descobri que eu ia fazer o meu trabalho sobre o humor e sobre o riso há 8 meses de entregá-lo. Então, eu sempre gostei de crônica, sempre gostei de vários gêneros, e a gente vai falar disso daqui a pouco, mas que eu descobri que o meu trabalho ia ser sobre o riso foi em cima da hora. Ai, que joia. É Tá isso. respondido? Você tá me ouvindo bem? Tô ótimo. Então tá bom. Eu acho que o pessoal também tá tranquilo, tá ouvindo bem. Se alguém quiser deixar alguma pergunta aí embaixo, fique à vontade. A gente, à medida que a gente for enxergando, a gente vai respondendo. Mas Uhum. é isso. A minha história com o humor é essa. O humor na minha vida é forma de defesa. Antes de tudo. Depois passa a ser outras coisas. Mas é uma forma de defesa. De fazer graça, de falar assim: nunca brinquei de vivo ou morto. Ou sou recordista mundial da dança da cadeira. E a gente vai descobrir isso ao longo do papo. Quebra o gelo porque muitos não sabem lidar muito, né, com essa condição, não sabem conversar sobre, né? E aí, você lidando bem com isso, acho que facilita, né, Sem a dúvida. convivência, a Né? conversa. Essa para quem gosta de futebol, eu falo que eu não torço pro Grêmio, eu não posso ser torcedor do Grêmio, porque eu indo no Grêmio fala assim: até a pé nós iremos para o que der e vier. Eu falei, não tô indo a pé nem ali do outro lado, como é que eu vou fazer um negócio dele? Não posso torcer pro Grêmio, porque eu não posso cantar. Tem que ser justo, coerente, honesto. Isso aí. Bom, eu tenho minha pauta aqui, tenho minhas perguntas, mas o público fica à vontade para fazer também. Pode ser conhecida, né? Alguma pergunta. Mas eu vou perguntar aqui que são as minhas dúvidas também, que eu gosto muito do Ok, assunto, a gente trata do humor, sempre converso isso em aula com os meus alunos, né, em temas de redação, então é um assunto pelo qual eu me interesso bastante. Eu gostaria de saber se o humor tem regras, se há critérios para que o humor aconteça. muito bem, muito boa pergunta. E antes de respondê-lo, preciso dizer que esse chapéu aqui é em homenagem a Charlie Chaplin, um dos maiores humoristas sem palavras da história do cinema. Mudo ele conseguia fazer você perder o ar. E o humor tem regras? Na minha visão, não. Mas o problema é o seguinte: o humor é criado na sociedade e a sociedade tem regras. Essa é a questão. O humor ele está dentro de uma sociedade e a sociedade tem regras. Por que eu falo que o humor não pode ter regras? Porque o humor é castigando os costumes. Então, cada um de nós tem um conjunto de valores sociais, religiosos, econômicos, futebolísticos, carnavalescos. Cada um de nós tem um conjunto de valores. A partir do momento que eu rio daquilo que você considera sério, daquilo que você considera um valor, estou castigando o seu costume. Né? Eu estou castigando aquilo que você acha certo. Então, o humor tem regras? Não deveria. Mas hoje, principalmente hoje, ele tem, porque a sociedade está muito regrada. E aí, eu não posso fazer piada de homossexual, eu não posso fazer piada de gordo, eu não posso fazer piada de cadeirante,
Daqui a pouco não vai ter mais humor. Por quê? Porque o humor é o castigo de tudo isso, de tudo aquilo que não é normal, entre aspas, de tudo aquilo que foge do padrão. E você pode criticar o padrão também, né? Se o gordo não é o padrão, critique o padrão, Sim. né? Mas você E tem que ter o direito de criticar alguma coisa. E aí, quando a gente conversou sobre a pauta, você falou, nossa, fiquei com a impressão de que ficou muito filosófico. É porque o humor é pura filosofia, né? Um dos autores mais estudados sobre o riso, quando a gente fala sobre o riso, é Henri Bergson. É um filósofo do século XVII que vai transferir a comicidade do teatro para a literatura. Ele sai da comicidade das ações e vai para a comicidade das palavras, onde a gente transita um pouco melhor. Né? Então, o humor tem regras? Não deveria, mas tem, porque ele está dentro da sociedade. Eu chuto qualquer regra, mas eu preciso responder isso porque ele hoje tem regras. uhum. E você disse sobre padrões, e os padrões sociais eles mudam, né? No tempo, no espaço. Então é interessante que nós rimos de coisas diferentes ao longo do tempo, né? Então eu acho que estigmatizar isso como, o humor sempre vai ter regras ou sempre vai se rir disso é mentira, porque, né? Como Riso o riso dinâmico, muda, então muda-se o foco, né? Muda-se o alvo do riso, sem né? dúvida. Muda-se o objeto do riso. Mas diga lá. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o tema da nossa live propriamente dito, que seria o humor como estratégia argumentativa. E eu acho que uma dúvida assim bem pertinente, porque o texto dissertativo argumentativo, né, que eu acho que é o que mais o pessoal, o público aqui tem mais contato, né, ou mais interesse, porque é um gênero textual pedido nos exames, Sim. vestibulares, concursos e tudo mais, né? E o humor como estratégia de argumentação. É possível usar o humor como estratégia de argumentação num texto desse tipo, desse gênero, no caso, que tradicionalmente é considerado como um Sim. texto técnico, sério, né? Aham. É possível usar o humor como estratégia argumentativa nesse gênero? É possível. É possível. Mas é preciso ter coragem. Possível mas é preciso ter coragem. Primeiro, é preciso que você domine a arte de argumentar. Segundo, é preciso que você tenha pelo menos noção de como fazer graça. E aí você critica, você argumenta, por exemplo, com ironia. Mas como que eu vou estabelecer a ironia dentro do texto? A partir daquilo que eu não quero dizer, né? A ironia é a arte de não dizer o que você quer dizer, ou de dizer o que você não quer dizer. Então é Uhum. possível? Claro que é possível. Já vi argumentações e já argumentei ironicamente muitas e muitas vezes. Só antes da gente ir mais a fundo nessa questão, porque quando a gente fala de argumentatividade, o buraco é mais embaixo, né? Quando eu falei de humor tem regras, faz umas 3, 4 semanas que a tia da minha esposa morreu. E, gente, eu tenho problema sério com o velório. Porque eu sou a Imagino. cara do riso. Então eu não consigo ficar fazendo de triste, eu não consigo, não dá. Pra mim não dá isso. E aí a gente tava conversando, e assim, com essa história de coronavírus, o mínimo de pessoas, o máximo de pessoas eram 10, né? Lá no velório. Daqui a pouco, um cidadão chega para conversar com a minha sogra, conversar sobre a pessoa que tinha morrido e tal, e ele, pá, dá uma cabeçada no extintor atrás dele. Eu não aguentei. Eu não aguentei, eu não pedi para sair. Falei assim, eu comentei com a Gi depois, eu falei, Gi, o rapaz da funerária deve achar que eu sou maluco. Porque eu saí rindo daquele jeito, deve achar que eu não bato bem na cabeça. O que não deve ser tanta mentira, né? Mas assim, o humor tem regra? Tem hora que não. Primeiro a gente precisa falar de comicidade das ações. Quando alguém cai na sua frente, você primeiro ri ou primeiro ajuda? Eu rio. Eu rio até quando eu caio de cadeira. Imagina
Então, você precisa ter essa noção de comicidade das ações. O que que quebra a sua expectativa para você rir? Porque o riso é a quebra de expectativa. Na argumentatividade é a mesma coisa. O que que quebra a expectativa de quem vai ler? Isso vai fazer com que ele ria e que ele reflita sobre o riso. Não que você vá contar piada na sua argumentação. Não. O lugar de contar piada não é no texto argumentativo. Existem maneiras de provocar o humor, um humor mais refinado, um humor que não vai provocar gargalhada, um humor da ironia, por exemplo. Uhum. Eu acho que não tem outra figura melhor. Dá para você fazer um humor com hipérbole? Dá para você ser exagerado e montar uma caricatura da palavra? Dá. É mais difícil no texto argumentativo, mas dá. Quer ver um exemplo? Quando você fala assim, que fulano é mais. Vamos usar um exemplo popular primeiro, para depois pensar no exemplo argumentativo. Você fala assim, que fulano está mais perdido que segue em tiroteio. Né? Você pode falar que, por exemplo, numa argumentação, que o Bolsonaro está mais perdido que cadeirante em São Silvestre. Né? Você pode falar que o Bolsonaro está mais perdido, que o Bolsonaro troca mais de ministro do que a sua vizinha troca de bolsa para sair, ou sua mãe troca de roupa, ou você troca de roupa. Percebe? Você pode fazer isso? Pode. Isso é uma linha, um trechinho do seu. Você tem que ser sutil, mas dá para fazer isso? Dá, e mostra que você tem, primeiro, domínio, segurança do que você está escrevendo, independentemente do tema. Segundo, que você tem segurança sobre o tema, porque se você não tem segurança sobre o tema, você não vai achar relações para provocar o riso suficiente para o corretor. Porque, às vezes, isso é uma opinião minha, isso não é faça isso, pronto. Às vezes a gente trata o texto argumentativo muito engessado, muito chato de ser lido, porque a gente monta uma estrutura e não posso fugir daquela estrutura e ponto. Mas dentro daquela estrutura eu posso fazer graça. E o texto pode ficar mais leve. Você pode ganhar pontos com isso? Não sei. Você pode amolecer o coração do corretor e ele te dá. Não vai dar uma nota maior por isso. Mas vai deixar o texto dele mais feliz. Ele vai estar corrigindo 834 mil provas naqueles 2 dias. E talvez o seu texto seja uma forma de fazer com que ele dê um pouco de risada. Como que eu posso fazer isso? Basicamente, hoje eu diria pela ironia. Só que você tem que saber fazer ironia. Não adianta você, eu vou fazer ele rir. E aí a sua argumentação não ter conteúdo, não ter substância, aí não adianta nada. E mostra também sinais de autoria, né, Rafa? E Sem dúvida, como o humor é crítico, mostra também capacidade de reflexão, de análise, né? sem dúvida. Acho que tem também, mesmo texto engessado, tem alguns momentos que dá para a gente fazer isso. Por exemplo, na conclusão, numa frase de ouro, né? Que é a última frase ali da conclusão, você já fez tudo que tem que fazer quanto à estrutura, né? Na frase de ouro, eu acho que tem aquela liberdade de você fechar realmente com chave de ouro, né? Então, uma ironia. Eu acho que até no título também, o Enem não exige título, mas em outros Eu padrões, amo né? fazer ironia em título. Eles exigem e avaliam título, eu acho que é muito bem-vindo um título humorístico, né? E crítico, aquele título que cutuca o leitor, né? Que faz Uhum. pensar, que instiga a curiosidade para que ele leia o restante, né? Então, acho que mesmo num texto muito engessado, né? Num exame que, né, muito sério, dá para encaixar o humor. Dá, então, a gente precisa tomar esse cuidado, né? Assim, sempre. Eu não gosto de falar em cuidado do humor porque eu chego com 2 pés na porta e quero fazer o povo dar risada. Mas assim, a gente tem que deixar claro que é um exame sério, que é uma prova séria, que exige uma certa formalidade, aliás, não uma certa formalidade, mas 90% disso, mas existe espaço para fazer graça? Existe. Todo qualquer texto existe espaço para fazer graça. É só encaixar no lugar certo. Eu me lembro, eu falei assim, e agora, quando a Bruna me perguntar sobre isso, qual o exemplo que eu vou dar pessoal, né? Porque não adianta você falar assim, dá para usar, mas você nunca usou, então você está falando dá para usar na teoria
eu vou fazer na prática. Ah, o fulaninho lá de chapéu branco falou para mim que dava para usar. É, eu me lembro no segundo ano da faculdade, foi um bafafá com a tal da Geise Arruda, que tinha usado saia curta na escola e etc. E eu lembro que foi a Alba que deu essa proposta de redação para falar alguma coisa sobre a Geise Arruda. Não me lembro qual foi a proposta exatamente. E o título que eu usei, aquele dia eu estava cansado, era quarta-feira. Eu tenho meus problemas com quarta-feira, porque quarta-feira é dia de futebol. Falei, eu preciso. Pode rir, Bruno, não segure o riso. Hoje pode. É verdade, eu tenho meus problemas com quarta-feira. Eu falei assim, eu preciso acertar a mão aqui e escrever rápido. Tem Flamengo daqui a pouco, não dá. Aí eu lembro que o título que eu usei foi 27 centímetros. Ela passou assim na minha folha e falou assim, hã? Passou com cara de ponto de interrogação. Eu falei, você já ouviu falar de medida? O vestido dela tinha 27 centímetros. Foi o que eu usei no meu título do texto. 27 centímetros. Quem não leu a proposta, jamais ia achar que eu estava falando de uma régua, de altura de alguma coisa. Jamais ia achar que eu estava falando da Geise Arruda. Né? Então, assim, a gente precisa ter essa riqueza de detalhes na cabeça, às vezes, por isso que eu falo que usar ironia mostra que você sabe bem do que você está falando, porque você não vai fazer ironia de alguma coisa que você não sabe. Sim, Faça a ironia daquilo que você tem certeza, ou daquilo que você tem domínio, que você trafega. Você só pode fazer ironia daquilo que você trafega bem para você falar o contrário. perfeito. É isso. Rafa, tem mais agora pra gente Ah, citar, ilustrar para o pessoal, né? Outros gêneros que utilizam o humor como forma de argumentação. muito bem. Alguém está falando aqui, futebol é vida, vida e vida e abundância. Eu estou sentindo uma falta que você não tem noção. Estou pior que alcoólico, com falta de. Estou com abstinência de futebol, o negócio tá complicado aqui em casa. É, outros gêneros que eu gosto muito, Maurício Ricardo da minha época, gente, não sou tão novo assim não. Então eu via Charge todo dia, na época que a internet era mato ainda, não tinha live, não tinha Instagram, não tinha nada. Charge é uma boa. Eu via tanto vídeo Charge quanto Charge no jornal. Sempre fui apaixonado por Charge, embora eu não saiba desenhar nenhum coração. Se o Benício desenhar um coração, eu te garanto que ele desenha melhor que eu. Um coração, uma árvore, eu não sei desenhar nada. Mas o Beni sabe digitar. Esse comentário da Lele Arlete foi. Boa! Com certeza é ele. Oi, Vamos falar. Benício! eu vou falar do Benício ainda nessa live. É, gêneros. Eu vou falando e me perco. Charge. O que mais? Tirinha, que existe diferença. Charge é um quadrinho só, né? Tirinha é uma sequência. Eles são parecidos, são primos, mas não são iguais. Né? Que mais que eu gosto? Qual é o gênero que me encanta? A crônica. Né? A crônica, principalmente a crônica com doses cavalares de humor, coisa que eu ainda não sei fazer. Estou muito longe disso, estou muito longe de chegar no Antônio Prata, por exemplo, mas é um gênero que usa o humor. A charge, a crônica, a própria piada, só que a piada assim, você não encontra mais no. Até encontra, mas é muito mais no gênero oral do que no gênero escrito. Sim. Né? É difícil você configurar isso em uma piada. É difícil você pensar nisso. Mas a piada é um gênero, o stand-up é um gênero que usa bastante humor. Né? Que no meu caso seria o sit-down comedy. Porque eu não fico em pé, então seria o sit-down comedy. Uma versão única no Brasil. Eu perco a chance de ganhar dinheiro nesse negócio, mas tudo bem. Quem sabe um dia eu aprendo. Charge, crônica, tirinha, stand-up, piada, o que mais? Tem algum aí que eu esqueci? Você acha que usa humor e eu não sei? Ou que eu tenha esquecido? A poesia, tem poesia que usa humor, mas não é tão frequente. O gênero frequente seria a crônica. O gênero formal frequente seria a crônica, Eu acho que que foi a propaganda também, né? a propaganda, sem dúvida. É, tanto que a crônica é o corpus no meu TCC. Né? São 3 crônicas.
que você, não sei se conseguiu ler o trabalho. Gente, vou fazer uma confissão pública aqui. Eu falei para a Bruna que se eu soubesse que ela quisesse ler, que ela iria ler meu texto, eu ia fazer revisão antes de Uhum. entregar para ela. Fazer uma confissão pública aqui. Mas é isso, os gêneros são esses. E aí você pode emprestar, por exemplo. Sempre tem, não sei se sempre não, odeio usar essa palavra, porque uma vez que não acontece, aí o sempre seu vai por água abaixo. Né? Mas na grande maioria das vezes, o Enem traz uma charge na coletânea. Não sei se ainda é assim, eu já estou fora do Enem há algum tempo. Mas por provas eu consigo detectar isso. Mesmo se não for, aí você fala assim, eu não preciso saber porque não vai cair na coletânea, mas tem na prova de química, tem na prova de biologia, tem na prova de matemática. Está cada vez mais frequente essa interdisciplinaridade. Não sei nem se existe essa palavra mais. No meu tempo de aluno e no começo da carreira existia. Agora, como eu estou meio longe nesse, nesse campo semântico, eu não sei se existe interdisciplinaridade mais. Se existir, é isso. Se não, a Bruna deve saber uma expressão melhor que essa. Existe sim. Certo. Bom, tem uma pergunta aqui que eu acho que você já acabou respondendo por tabela, E mas pronto. só para fixar, porque eu vi que Então, a gente responde de novo. A gente responde de novo, sem problema. que um dos temas de redação que eu costumo trabalhar em aula, né, é se deve ou não haver limites para o humor, né? Se ele. Você já falou sobre a presença de regras, né? Que o Uhum. humor tem regras, mas ele deve ser limitado, é uma polêmica, né? Divide bastante opiniões. Então, Inclusive, por exemplo. aquele documentário Uhum. O Riso dos Outros, né? Ele fala bastante dessa polêmica. Ele é um pouco tendencioso para responder que sim, né? Que deve haver limites para o humor, mas ele leva opiniões diversas sobre o assunto. E eu sempre acabo levando esse documentário em aula e os alunos se posicionam, depois fazem uma redação sobre isso. Eu acho bem bacana. Se você fosse fazer essa redação, o que que você defenderia? Bom, se eu fosse fazer essa redação, eu defenderia que o humor não deveria ter limites. Porque a partir do momento que você põe limites, você, não sei, você perde um pouco da carga para a qual ele foi feito. Né? Ele foi feito para criticar as coisas através do riso, ou por meio do riso. Né? É... Por quê? Porque existem basicamente três formas de humor e aí de comicidade, três mecanismos, e aí você é um pouquinho teórico só, que é a repetição, a inversão e a interferência de séries. Então, por exemplo, quando eu falei que eu ia falar do Benício na live, por que eu ri quando ele falou assim, você pergunta para ele, quem é o amor da mamãe? Aí ele responde assim, é, o Benício, como é que ele falou? O Benício, é meu amor, é seu amor, mamãe, alguma coisa assim. Ele trocou os pronomes, né, possessivos. Por que isso gera risada? Porque ele inverteu, né? É um mecanismo da inversão. É absolutamente natural, porque ele tem 2 anos, nem isso. 1 ano e alguma coisa. Não, 2 anos. Dois Dois anos e nove. anos. 2 e 9. 2 e 9? Eu que troquei os números. Por que você ri? Primeiro, porque você tem o padrão na sua cabeça, que é o meu, seu, dele, dela, e você não espera que ele, com 2 anos, use essa estrutura. Uhum. E porque ele inverteu e você sabe o padrão, você dá risada. Ah, esse pode? Pode, ok. Numa sociedade tão politicamente correta, e cada vez mais politicamente correta, quando você questiona um padrão, eu falei de um padrão linguístico, mas quando você questiona um padrão racial, e às vezes você é irônico, porque você pode brincar com isso, aí eles estabelecem um limite do humor. Opa, a partir daqui não pode. Mas quem disse que não pode? Então, se não vai poder para ele, não vai poder para mim. Então, eu agora vou entrar no time
Antes, como é que eu falei pra minha irmã? Essa semana eu falei pra ela. Falei, eu vou entrar num time anti-escadistas, que eu falei que ela postou uma coisa de coach, assim, você precisa subir os degraus da vida e tal. Eu falei assim, então eu descobri por que que eu não cresci ainda, porque só o degrau não tem rampa. Aí ela deu risada e eu falei assim, eu vou entrar pro time do anti-escadistas, brincando com a história do antifascistas. Porque isso é conversa fiada. Se eu quiser tirar sarro do Lula, eu tiro. Se eu quiser tirar sarro do Bolsonaro, eu tiro. Se eu quiser tirar sarro do amigo ali da esquina, eu vou tirar. Porque esse é o meu jeito. A partir do momento que houver prisão pelo riso, aí a gente precisa sentar, respirar e falar assim, estamos numa ditadura. Né? Por isso que eu acho que o humor não deveria ter limite. Ele tem, as pessoas estão colocando limite, porque as pessoas têm limite. O humor não tem. Quem tem limite é município, quem tem limite é cartão de crédito. O humor não tem limite, não pode ter limite. Né? Quando eu falei pra Gi que a gente ia fazer essa live, eu falei assim: cuidado, porque você ri até de mim. Eu falei assim: não, tranquilo, antes qualquer coisa, eu esqueci de avisar você. Eu falei, qualquer coisa antes eu falo para Bruno ligar para um advogado, a gente já deixa o negócio meio pronto, assim. Porque eu sou assim, e quem faz o humor é assim. Por isso que não estou querendo me colocar à altura desses caras, mas por isso que Danilo Gentili às vezes recebe processo, é por isso que Marcela Diné às vezes recebe processo. Esses caras todos, porque eles estão numa mídia um pouco mais pública, né, que todos veem, todos assistem a eles todos os dias, ou quase todos os dias. As piadas são sem graças, mas são sem graça, mas atingem as pessoas. Na ditadura, onde a gente fala de Stanislau Ponte Preta, eu tenho ideia de que quem supervisionava os textos, quem lia os textos, eu acho que eles não pensavam, não tinha interpretação. Porque se tivesse, o texto não ia passar. Se tivesse, o texto não ia ser publicado. Quem olhava aquilo, ou era um analfabeto funcional, ou eu não sei, ou ninguém olhava, era só brincadeira, porque o que ele fala de ironia com o governo, o que ele fala de ironia com gente, com a revolta da vacina lá atrás, o que ele fala de um monte de coisa contra o governo, e contra as pessoas, ele vai falar várias vezes da questão racial, da questão da inferioridade racial, e ele fala do preto, ele fala do negão. Hoje, se a gente falar isso, a gente é preso. Então, assim, aonde. Eu acho que a pergunta tem que ser: quando foi que a gente errou? Quando foi que a gente estabeleceu o limite, uma coisa que não tem limite? É claro que existe o limite da falta de educação. Aí não é humor, né? Aí é falta de educação. Tem uma coisa muito diferente da outra. Mas se eu sei que o fulano sabe Generosa. brincar, se eu sei que o fulano sabe brincar e ele é preto e eu chamei ele de negão, não tem problema nenhum. O Mussum fazia isso nos Trapalhões. Entendeu? E agora você não pode chamar, por exemplo, eu vou falar aqui, se der problema para você, você põe nas minhas costas depois. É, eu não posso falar aqui que é bicha, que dá problema. Né? A gente tinha um vizinho que é homossexual e falava assim: tem que tomar cuidado que eu não posso tomar chá de hortelã. E agindo na maior inocência, perguntou por quê, né? Aí ele, porque mata a bicha. Então, assim, ele leva na boa isso, mas isso é falta de educação ou é humor? Isso a gente tem que discutir. Qual é o muro? Qual é a fronteira entre a falta de educação e o humor? Como ele dá risada, e eu sei que o mundo hoje está do contrário, com ele eu brincava, né? Eu, por exemplo, falo que sou um alérgico. Diga. Esse limite eu acho que está cada vez mais tênue e cada vez mais pessoal, né? Aí que tá Cada a vez mais questão. pessoal. Sem dúvida. Né? Você pode brincar com fulano, mas com ciclano você não pode. E às vezes a gente precisa pensar nisso, porque pode ser que dê errado, que dê ruim.
né? Como a galera fala aí, pode ser que dê ruim com fulano de tal. Tinha um vizinho nosso que o bairro inteiro chamava ele de Beto Preto. Um dia ele tava de mau humor, o cara chamou ele de Beto Preto, ele levou o cara na justiça. Como é que você vai explicar um negócio desse? Não dá pra explicar. Tô falando isso porque ele já morreu. Senão daqui a pouco ele entra aí, aí. Ah, o aluno se manifestou aqui, ó. Entendeu? Alguém falou Podemos aqui. ter limites no humor, uma vez que somos responsáveis pelo outro, estando atentos a isso ou não. Eu acho que deve haver limite. Tá, uma vez que somos responsáveis. Não sou responsável pelo outro. Eu discordo, Breno. Eu sou responsável pelo outro. Eu sou responsável pela quebra de expectativa. Eu sou responsável por criticar o costume dele. Isso eu sou responsável. Agora, pelo outro, não. Eu não sei o que ele vai pensar. Aí é que tá. Por isso que muitas vezes alguém. Aí sobe hashtag, fulano falou isso. Outro dia eu vi que alguém botou na justiça uma dupla que fazia stand-up e falou sobre as condições de acessibilidade de Curitiba, se não me engano. E a pessoa achou ruim e levou os dois na justiça. Então, assim, ela não sabe brincar. Se ele fala um negócio desse pra mim, eu dou risada a noite inteira, perco o ar, tomo água de desespero, de tanto rir. Então, assim, ela não é responsável pelo outro. Os dois que fizeram essa piada, por exemplo, eles não são responsáveis pelo que o outro pensa, mas por aquilo que eles estão criticando. Isso eles são responsáveis. Pela cabeça do outro, não. Pelo menos eu acho assim. É um tema muito polêmico, né? E deixa eu ver onde que eu parei aqui na minha pauta. Aí, você é um escritor de crônicas, né? Você usa o humor a seu favor. Ah, Gostaria que você falasse do eu que você tento. ri. Qual é o seu objetivo, o seu objeto de riso? Com o que você mais gosta de brincar? Primeiro, eu tento, né, escrever crônica. Não sei se eu sou. Não sei se. Eu tô chegando lá. Daqui uns 10, 15 anos a gente consegue. Não, tem É, uma opinião aí, ó. Acho que vale a pena. vamos lá. Tudo que fere a Constituição é antidemocrático. Constitucionalmente vemos que o direito de fala ou expressão termina quando o direito pessoal do outro, quando talvez comece o direito pessoal do outro. Daí vem o limite do humor. Ok. É, tá, é que. Por isso que é polêmico, né? Porque acho que a Constituição não traz o humor. O humor é justamente isso, é quebrar o costume. Mas tudo bem, entendi. A gente pode estar à disposição para discutir no bom sentido, até porque no mau sentido eu já estou cansado de discutir. No bom sentido a gente discute sobre os temas que eu gosto de abordar. Por isso que eu acho que eu sou bem polêmico. E por isso que minha mãe me liga às vezes. Pensa, com quase 30 anos de idade, minha mãe me liga assim. Por que você brigou com isso? Minha mãe me liga à noite. Por que você está brigando? Eu falei, não, eu não brigo, não. Eu só faço graça. É, o que eu gosto de falar? Política. Acho que é um campo histórico, né, de fazer graça. Você pegar o exagero nas palavras. Porque o que é uma caricatura? Uma caricatura é você aumentar aquilo que a pessoa tem de destaque. Então, se a pessoa tem uma orelha grande, quem faz caricatura vai fazer um orelhão. Se a pessoa tem um queixo grande, quem faz caricatura vai fazer um queixo maior ainda. As palavras funcionam da mesma forma. Quanto mais exagerado eu sou, por exemplo, mais eu faço uma caricatura verbal. Né? E quanto mais irônico eu sou, mais eu castigo. A ironia é a forma mais sutil que você tem de castigar o costume do outro. Né? O sarcasmo, que vem com a ironia na palavra. A palavra permite isso. Então, o que eu gosto de discutir? O que eu gosto de criticar? As formas prontas de humor, as formas prontas da própria religião. É bom falar isso porque as pessoas acham que porque você é cristão, ou porque você frequenta uma igreja, porque você segue um conjunto de regras, você não pode rir. Isso é papo de Idade Média. Né?
Idade Média você não podia rir. Na verdade, quem tinha acesso aos textos ria. É porque a maioria não tinha acesso aos textos. E aí achava-se que era uma idade séria. Mas não era. O problema é que era uma idade com pouco acesso à informação, com pouco acesso à leitura. Então, você acha que Jesus não riu? Absolutamente riu, para quem é cristão. Absolutamente. Jesus foi irônico. Grande parte dos evangelhos, Jesus foi irônico. Falei para a Gi outro dia que se um dia eu fizer um mestrado nesse sentido, eu vou analisar as ironias de Jesus e provar que Jesus era um cara bem humorado. E porque as pessoas têm disso, não posso rir disso, não posso rir daquilo. Imagina, posso rir de qualquer coisa. Quem faz o limite, de novo eu vou entrar em enrascada aqui. Quem faz o limite do humor sou eu, né? Eu posso rir de qualquer coisa. E eu rio da igreja, e eu rio da religião, porque eu tenho um conjunto de valores em mim e acredito que a religião está abaixo da pessoa de Jesus. Eu como cristão, se você é budista e você não quer que faça humor com Buda, ok, não vá a stand-ups que fale de Buda, não assista a peças comediantes que falem de Buda. Mas isso é da pessoa. Eu faço graça, porque eu acredito que exista possibilidade. Então eu gosto de brincar com política, gosto de brincar com futebol, gosto de brincar com religião, gosto de brincar com a minha condição e com a condição de todos os outros deficientes, né? Não é só a minha. Se eu parasse em mim, eu estava muito mais triste. Não, sou feliz porque eu posso, entre aspas, zoar comigo, eu posso zoar com o outro, né? Falando bem oralmente, assim, bem de brincadeira. Porque é isso, né? Você pode. Eu penso assim, né? Eu acho que a gente pode brincar com qualquer coisa, desde que a pessoa se sinta bem. Quando tem um alvo. Agora, quando esse alvo é genérico, não tem problema nenhum. Quando eu brinco com alguém, aí eu preciso tomar cuidado se essa pessoa aceitou ou não. Às vezes eu brinco aqui em casa e dá errado. Falo assim, aí a gente fala, não gostei. Mas foi brincadeira. Né? Só que devagar ela vai pegando meu jeito. Foi brincadeira, não foi brincadeira, né? Outro dia deu confusão no Facebook, mas não vou colocar público não, senão vai sobrar para mim depois. Minha orelha vai ficar roxa aqui mais tarde. Mas é isso, o que eu gosto de brincar? Com tudo isso, com tudo quanto é tema social. Eu acho que o meu humor é social, se fosse definir assim. E eu acho que a maioria dos tipos de humor, a maioria do fazer rir pelas palavras é social. Então você pode rir da religião, você pode rir da opção sexual, você pode rir da cor. Rir não é sem educação, não é ferir o outro. Você pode dar risada, né? Tem tanta gente que faz isso. Você pode rir da deficiência, senão você ia ser carrancudo. Né? Quando alguém tropeça na rua, você fica chorando? Eu não. Quando alguém bate a cabeça no, no extintor, como aconteceu comigo no velório, imagina a primeira coisa que um cara sério faria. Ela, nossa, o senhor machucou? Eu não consegui. Por quê? Porque o humor também é um dispositivinho que existe na cabeça da gente. Existe um hormônio que provoca isso. O meu é mais atolado, assim, ó. É uma ampola cheia por dia. O seu pode não ser, o outro pode ser assim. O meu é assim. E aí, eu pago o preço por isso? Pago, porque tem coisa que tem gente que não gosta. Como eu não fui processado até hoje? Não sei. Uhum. Não sei se eu respondi tudo, se eu falei demais, se eu arrumei briga. É. Não, a discussão é sempre muito saudável, né? Eu Hum. sou dessa opinião. Gosto de ouvir todo tipo de opinião para conseguir formar a minha e mesmo assim, às vezes eu não consigo formar. Nessa questão dos limites do humor é um exemplo, né? Nunca, nunca consegui chegar a um veredito para Um veredito essa sobre o humor.
deve ou não haver limites. É algo que É, sempre alimenta assim, meus pensamentos, mas nunca consegui chegar a um fim. Bom, sendo o humor uma técnica, uma estratégia argumentativa, o que que a gente consegue persuadindo o outro pelo humor? Só muito rindo? bom. Essa pergunta foi a mais difícil. Não é porque eu tô no ar que eu tô falando isso, não. É, pensei. Falei, e agora? Mas como que a gente consegue persuadir o outro? Se o humor é a forma de criticar alguma coisa estabelecida, você persuade o outro mostrando que aquela forma estabelecida pode ser quebrada, que ela não é estabelecida por completo. E aí você constrói essa persuasão de que aquilo pode ser estabelecido, aliás, de que aquilo pode ser quebrado, de que aquilo que foi estabelecido pode ser quebrado, e pode usar o humor depois para isso. Posso usar antes na minha argumentação? Pode. Desde que você construa depois a persuasão, muito entre aspas, séria. Mas eu prefiro esse caminho. Primeiro você quebra, você mostra que aquilo não é um padrão, ou que aquilo, sendo um padrão, pode ser refutado, e aí você usa o humor. E aí você persuade com o humor. Primeiro você mostra aquilo que está quebrando. Quando, claro, quando for um texto argumentativo. Agora, se você quer encher o seu texto de ironia, fique à vontade. Eu acho que às vezes fica cansativo. Você pode falar com muito mais propriedade que eu pela quantidade de redações que você já corrigiu na vida. Mas eu acho que a ironia, muita ironia, faz o texto ficar cansativo. Faz o autor ficar, entre aspas, um Zé Comédia. Então você tem que ir com muito cuidado. Você quebra, você mostra para aquela pessoa que. Ou você mostra para o corretor, ou para quem quiser ler seu texto, que aquilo tem que ser quebrado e aquilo pode ser quebrado. E aí você usa o humor para preencher isso, para deixar isso mais leve. Não Ótimo. sei se deu para entender, se eu fui claro, se deu para responder, se eu respondi. Mas eu nunca lidei, em todo esse tempo que você falou, né, de toda a experiência de correção, eu nunca tive contato com um texto lotado de ironias e de humor. Pelo contrário, eu sinto falta, né, É um de terreno. estratégia argumentativa. Eu acho que poucos sabem usar, né? Quando usam, perdem a mão. Então, acho que é algo que precisa ser ensinado, né? O Só riso quem sabe, incomoda. As pessoas têm medo de usar. sim, é verdade. Legal. Bom, usar o humor como recurso argumentativo é dom ou é uma técnica a ser aprimorada? Olha, não sei usar o humor, tem como aprender? Ou não? Isso é inato, é um dom. Legal. Eu fiz uma, um textinho antes, né, para mim, para não esquecer muito, e eu usei muito a relação entre Messi e Cristiano Ronaldo. Né? Por quê? Para quem gosta de futebol, o Messi nasceu com aquilo. Se botar ele em 10 caras ruins que nunca viram bola na vida, ele vai pegar a bola e vai falar assim: daqui que eu ganho o jogo. O Cristiano Ronaldo foi treino. O cara, ele é obstinado, ele colocou na cabeça dele que ele vai ser o melhor jogador do mundo. E foi treino, ele não nasceu com aquilo, com aquela habilidade, ele treinou. Então, o humor é a mesma coisa. Não consigo ver se é dom. Eu acho que existe a parte do dom. Você tem a parte de identificar aquilo que pode ser quebrado, e gostar de ironia, e gostar de ler crônica desde de criança pequena em Barbacena. Isso aí é uma coisa que você vai notando, né? Por exemplo, a pessoa se identifica com Charles, se identifica com crônica, se identifica com texto engraçado, gosta de contar piada. Opa! Então ela tem um, um dispositivo ali para fazer graça. E aí ela precisa ir, também ela precisa ir para a parte do
talento, da aprendizagem, né? Do saber fazer, do trabalho. Como que eu faço isso? Tem alguns mecanismos, né? E aí a gente aprende isso na aula de literatura. A gente aprende isso na aula de português também, na aula de gramática, né? Ela vai usar mais o dom do que o trabalho, às vezes? Vai, porque às vezes tem coisa que vai na cabeça dela que não vai nas outras. Mas o dom sem o trabalho vai fazer com que a sua ironia seja um pouco menos abrangente do que ela poderia ser. E o trabalho sem o dom vai fazer com que a sua ironia seja um pouco mais penosa só para poder ser feita. Mas eu acho que eu fico mais com o trabalho do que com o dom. Eu gosto mais do esforço do que o sobrenatural, ou a lâmpadazinha. Por isso que eu gosto mais do Cristiano Ronaldo do que do Messi. Porque eu acho que com o trabalho você chega onde o cara com o dom já está. E ele não pode, e talvez ele não pode ir mais além. Não sei, eu sou dessa opinião. Como que eu posso aprender? Dá para fazer o Word? Dá para brincar de fazer graça? Claro que dá. Procure o objeto que você queira criticar. Mas aí você tem que ter um olho aberto para criticar. Fala assim, não concordo com isso. Com isso o quê? Não concordo com o Dória. O que você vê no Dória? Lá vou eu com a política de novo. E eu falo o nome, não tem problema nenhum. Por que eu não concordo com o Dória? Eu acho ele muito engessadão. Eu acho ele muito media training. Eu acho ele muito. Ele não é sincero, ele não é verdadeiro no que ele fala. Eu acho. O que eu posso falar sobre isso? Aí vem algumas relações na sua cabeça. Eu posso chamar ele de boneco quem, né? Eu posso chamar ele de engessadão, de bonecão de posto, né? Por quê? Porque ele não está sendo sincero no discurso. E aí você pega algum discurso dele, você começa a montar a pessoa, o Dória como você vê. Aí você pega o discurso dele e analisa. O que daquele discurso você não concorda? Ou com o que você não concorda? Com aquilo eu não concordo. Então, procure fazer ironia em cima daquilo. Ou procure criticar abertamente sobre aquilo. O que as pessoas faziam para falar no campo político? O que as pessoas faziam com a Dilma? E aí lançaram até um livro chamado Dilmês. Porque ela não tinha concordância, ela não tinha coerência, ela não tinha coesão. Ela era um prato cheio para a gente fazer graça. Qual era o prato cheio do Lula? Era a língua presa. Então aí era mais difícil fazer com palavras. Porque o problema dele era oral. É muito mais difícil você transportar para o texto um problema oral. Agora, a Dilma tinha um prato cheio, que era a falta de coordenação para falar. Coordenação discursiva. Né? Como que alguém pode saudar a mandioca? E você pode colocar isso no texto. Né? Como você pode... Saudações às mandiocas. Né? Aí você pode, na verdade, como é que uma coisa vai surgindo com a outra e isso é treino. Você pode lembrar, por exemplo, que Machado de Assis fala ao vencedor As batatas. as batatas. Daí você lembra da mandioca. E aí você começa a fazer graça. Né? Então você pode falar que o Machado de Assis saudou a batata antes da Dilma saudar a mandioca. Uhum. Percebe que foi uma graça que fiz agora? Isso não estava planejado. Mas isso é treino. Né? Isso não pensei. Machado de Assis a tarde inteira. Nem veio pela minha cabeça. Mas isso é treino. Por que é treino? Porque você vai ter conexão enciclopédica. Aí você tem que ler muito. Você tem que. E aí o treino é nesse sentido. Você acumular quantidade de informações. E ler humor, né? Ler humor. De humor, ler gente que sabe fazer humor, né? Zé Simão. Uhum. Zé Simão. Você vai perguntar isso pra mim daqui a pouco, eu acho. Mas é isso. Não sei se é nessa, se é na outra. Eu ia responder aí alguma coisa aí. Bom,
a argumentação pelo humor é uma técnica valorizada ou ela é vista com crítica, com preconceito? Você respondeu essa como professora muito melhor que eu. É, tanto não é valorizada que você quase não vê nas redações. Daí você vê a subvalorização. Mas isso não é de hoje, isso é de lá atrás, né? O humor é tão subvalorizado que já na Grécia Antiga eles escreveram sobre o humor e a parte da poética, me ajuda quem escreveu a poética. Não lembro quais dos gregos agora escreveu a poética. Eu acho, vou cair na confusão aqui, mas eu acho que foi Aristóteles. Na parte que ele escreveu sobre a poética, sobre o humor na poética, a parte foi queimada. Queimou-se a parte da Bíblia. Então, o humor começa a ser subvalorizado daí. Foi azar? Claro, isso aí é coincidência, destino. Foi porque estava o humor lá que queimou. Não, aconteceu. Né? E quem fazia o humor para o rei, por exemplo? Era o bobo da corte. Que salário o bobo da corte tinha? Que prestígio o bobo da corte tinha? Nenhum. O humor é subvalorizado desde o tempo do Guaraná com rolho. Por isso que a gente não vê o humor, ou poucas vezes vê o humor numa prova do Enem, por exemplo, porque é algo muito sério, muito polido, muito. Eu tenho que levar a sério. Se eu tenho que levar a sério, eu não posso fazer graça na minha prova. Então é algo subvalorizado, porque as pessoas não enxergam o humor como algo a ser levado a sério, que é o tema da nossa live aqui. As pessoas não enxergam isso, né? Só que aí você pega um dos principais teóricos do humor, acho que vai aparecer na live como ao contrário, mas é o professor Ciro Pocente, que escreveu Humor, Língua e Discurso. Talvez seja, no Brasil, o principal nome sobre o assunto. E quando eu estava fazendo o meu TCC, a minha construção, eu mandei um e-mail para ele. Né? Falei, vamos ver, né? O máximo que pode acontecer é ele não responder. E aí ele me respondeu de volta, dizendo que bom, porque é cada vez mais raro você encontrar um tema desse jeito. E é bom saber que o humor ainda está sendo objeto de estudo. Mas ele fez assim, uma construção para eu dar risada também. Né? Então ele foi brincando com o texto assim. Vê se eu acho depois, porque eu não jogo meu e-mail, nada do meu e-mail fora. Vê se eu acho a resposta dele, depois eu te mando. Mas assim, então, o humor é subvalorizado? O humor é subvalorizado. Principalmente na modalidade escrita. Que o humor parece que fica um pouco mais distante. É mais difícil você rir de uma notícia, por exemplo. Por quê? É onde você tem mais contato, com o gênero com o qual você tem mais contato por escrito. Quando você quer rir, o que você faz? Liga a televisão, você vai no teatro, assistir a uma peça de humor. Eu assisti a Dolemite, suas três peripécias, né? Um, o dois e o três, e quase perdi o fôlego, né? A Gi segue o Paulo Gustavo, eu não faço as coisas, né? Porque pega mal pra gente, né? Fica seguindo esse tipo de pessoa. É, ele começa a falar e fala assim, Gi, é trailer ou é o Paulo Gustavo? Ela não é um seu bobo, é o Paulo Gustavo. Porque assim, eu já não consigo dissociar. Mas assim, por que eu fui buscar? Por que o humor existe mais lá? Porque é oral, né? É mais fácil. O humor escrito é mais difícil e é subvalorizado. Sim, é subvalorizado. É. Infelizmente. Ainda viraremos o jogo. Não sei se comigo ainda aqui na Terra, mas ainda viraremos o jogo. Bom, acho que para finalizar, tem uma Oi, dona mãe frase. da Bruna. A sua mãe deu um tchau aqui. Pera aí, vou entrar de novo. Tá faltando 25 segundos. Eu vou entrar de novo. Ah, tá. Não vai dar tempo. 20, 19, 18. Conta uma piada em 18 segundos.